Boa noite aí, pessoal, boa noite a todos vocês aí, boa noite aos familiares, né? Está aqui na clínica terapêutica Help Life. Pessoal, como todas as quarta-feiras aí, hoje é dia de live, falando um pouquinho aí sobre a codependência, pessoal, né? Trazendo para vocês, explicando para os familiares também como que é esse processo de adoecimento, né, dos familiares. Lembrando que a codependência, pessoal, é uma doença, né, emocional, que é crônica, né, como a dependência química, ela não tem cura, porém ela tem tratamento, né? Essa doença aí, pessoal, é adquirida através dos comportamentos do dependente químico adoecido aí no uso, né? Vai ter uma série de comportamentos aí com ele mesmo, né, na sociedade e com a família. Isso aí a família sempre, né, tentando de alguma forma lhe ajudar, vários anos tentando ajudar. Quando ela mesmo perceber, sem ela perceber, ela também se adoece. Só que essa doença aí não é a mesma que vocês. Vocês têm um transtorno mental e comportamental oriundo do uso abusivo de substância, que é a dependência química. O familiar, ele adquire uma doença que é a codependência, uma doença emocional também crônica, adquirida por os comportamentos do dependente químico nativo, ou seja, no uso. Existe um grupo aí, pessoal, no Brasil, aí, que foi fundado no Brasil na década de 80, que é o grupo de amor exigente. Tem outros grupos de apoio também, mas aqui a gente fala mais do amor exigente, que é um grupo, né, que dá apoio a todos os familiares aí de dependente químico, seja de álcool ou drogas, né. Eles se reúnem também como Narcóticos Anônimos, né. Cada grupo aí tem a sua quantidade de reuniões aí, mas se reúne regularmente. Como, pessoal? Os familiares se reúnem ali e eles vão partilhar, como vocês partilham no grupo de NA, no grupo de AA, eles também vão partilhar lá, trocar experiências, né, um ajudando o outro, né, por causa do sofrimento causado, né, do dependente químico no uso, fazendo uso, né, e todo o conflito familiar que gerou ali na família, né. Então a família também, como eu disse, né, se torna doente, então ela precisa se tratar. Uma das formas de tratamento é o quê? Frequentar os grupos de apoio, assistir palestras aí sobre codependência e entender que isso aí, pessoal, não é uma questão de pegar no pé ou chatice, ou às vezes uma coisa de... é uma doença, é uma dependência química, né? Então ela precisa ela não tem cura, é crônica, mas ela precisa do quê? Tratamento. E aqui a gente já dá esse apoio para a família aí, fazendo essas lives aí todas as quarta-feiras, trazendo um pouquinho, cada reunião, trabalhando uma questão da codependência. A gente vem trabalhando os princípios aí, mas antes de entrar nos princípios, os princípios básicos eu acabei, falta agora entrar os princípios éticos do amor exigente, que é o grupo de apoio. Mas agora, antes de entrar nos princípios éticos, pessoal, hoje eu resolvi dar uma reunião aqui para falar alguns padrões de comportamento do codependente. O dependente químico tem alguns padrões de comportamento, a gente fala aqui direto em reunião, né? E já falo com vocês direto alguns padrões de comportamento inadequados aí que o dependente químico tem que mudar para não voltar ao uso de substância psicoativa. O familiar também tem padrões de comportamentos adquiridos aí com o tempo, quando ele se tornou do codependente do dependente, que ele também precisa mudar, porque senão ele acaba se tornando o quê? Facilitador do uso ou tendo atitudes permissivas que vão ajudar vocês o quê? A continuar no uso de substância. Se eles querem te ajudar, não é só mandar para a clínica de reabilitação enquanto vocês estão aqui fazendo um processo aí que tem várias etapas, né? Já falei aqui, desintoxicação, conscientização da doença, manter as ferramentas aí que é o programa de prevenção e recaída, lidar com sentimentos e emoções, é um tratamento que vocês vão fazer completo aqui. Não adianta você estar aqui e a família não procurar também se tratar lá de fora. Como que ela vai se tratar? Falei, grupo de apoio, né, vendo palestras e principalmente, né, exercitando a ação aí em mudar certos tipos de comportamentos que elas tinham com vocês e de certa forma faziam que vocês continuassem no uso. E eles fazem isso, pessoal, não é por mal, é porque também é uma doença, né? Então eles têm alguns comportamentos ali, nem percebem que estão doentes. Então as reuniões aqui são para conscientizar a família de alguns comportamentos que precisam mudar. Hoje, pessoal, eu trouxe aqui, reunião vai ser padrões de comportamentos do codependente. Eu trouxe aqui 4. Hoje eu vou falar de 4 aqui, 4 padrões de comportamentos que são, né, na maioria das vezes aí, né, frequentes aí do codependente. O primeiro, pessoal, coloquei aqui, né, o dependente químico, eu falei que alguns aspectos da dependência química, alguns padrões de comportamento do dependente químico, ele também transfere para o familiar codependente. Às vezes é o mesmo comportamento que o dependente químico tem, mas o familiar tem o mesmo, mas de maneira diferente. O primeiro aqui, pessoal, é qual? A dificuldade em dizer não.
Esse primeiro padrão de comportamento aí, pessoal, ele é intimamente ligado, como eu coloquei ali, àquele outro fator que eu falei na reunião passada, o desejo de agradar. Né? O dependente químico ele tem um padrão de comportamento similar a isso aí, que é o quê? O busca de aprovação. Ele está em uma eterna busca de aprovação ali, tendo comportamentos para agradar o familiar ou buscar a aprovação dele. O familiar doente, pela codependência, ele também começa a apresentar esse comportamento. A dificuldade de dizer não, porque ele tem um desejo íntimo, né, inconscientemente, de quê? De sempre estar agradando o dependente químico. E isso aí, pessoal, não ajuda. Acaba piorando a situação, porque se a pessoa está doente e o familiar tem dificuldade de dizer não, com medo de frustrar o dependente químico, é o que acontece. A família fica com medo da reação do dependente químico, né, no uso, abuso de substância aí, a pessoa não sabe como ele vai reagir. Ou de outras vezes ele já reagiu de maneira agressiva ou de outras maneiras. Aí a família com medo começa a apresentar esse sintoma aqui, dificuldade de dizer não. Aí o dependente químico quer uma coisa, a família dá, quer outra dá, quer outra dá. Entra no tratamento, começa a exigir algumas coisas e a família continua com esse sintoma aqui mesmo, né, no tratamento. A dificuldade de dizer não. Às vezes até, pessoal, né, interrompe aí o tratamento antes do momento exato, do momento sugerido, porque tem medo de dizer não e isso aí acabar causando um dependente químico um traço da doença aí, que é a rebeldia, e isso aí atrapalhar, né, o dependente químico. Mas o amor exigente traz que um dos comportamentos que a família precisa mudar é essa dificuldade, aprender a dizer o não. Aqui vocês também aprendem, pessoal, a dependência química também, como dependente químico, que passadas as reuniões, vocês também têm que aprender a dizer o não, a falar o não e receber o não. E a família também tem que aprender que tem momentos que o não ele é melhor do que o sim, que aí ela vai começar a mudar os padrões de comportamento dela. O segundo aqui, pessoal, também é importante, e acontece muito, comunicação falha. A família, né, o familiar adoecido pela codependência, ele começa a apresentar essa comunicação falha. O que é essa comunicação falha, pessoal? A maioria de vocês já viveu isso aqui, mas sem entender. A família também já viveu, mas sem entender. O que é a comunicação falha? A dificuldade ali em expressar os sentimentos. Muitas vezes o familiar ele está frustrado, ele está indignado, ou ele quer falar uma coisa para você, mas ele tem dificuldade de expressar esse sentimento, da mesma forma que o dependente químico tem. Dificuldade de lidar com sentimentos e emoções. O familiar também começa a adquirir isso aí. Como? Comunicação falha. Aí começa o quê? Os segredos de família, né? A família quer falar alguma coisa para o dependente químico que não fala porque ela tem dificuldade de expressar o que ela quer falar, ou às vezes ela fala de maneira errada, né? Uma mensagem errada, ou às vezes vira conflitos. O que essa dificuldade em comunicação falha pode causar, pessoal? Conflitos familiares, brigas, né? Discussões. Por quê? Não tem uma comunicação positiva entre o familiar adoecido e o dependente químico também adoecido lá de fora do uso, ou até mesmo em tratamento. Então a família precisa o quê? Aprender a ter uma comunicação. Uma das chaves aqui para trabalhar essa comunicação falha, pessoal, eu falei hoje em reunião, assertividade. A família precisa ser mais assertiva em relação a algumas tomadas de decisões em relação ao dependente químico. Então a assertividade na forma de se comunicar com o dependente químico vai ajudar ela a lidar com essa questão da comunicação falha. O terceiro, pessoal, já falei aqui, né? O amor exigente fala muito desse aqui. O terceiro, pessoal, esse aqui acontece muito. E é uma das coisas que mais dificultam aí o processo de tratamento do dependente químico, né? Sendo no uso na rua ou até mesmo no tratamento. Mas principalmente isso aqui acontece, pessoal, lá na rua, quando o dependente químico está no uso e abuso. A família ela tem dificuldade de impor limites. Como eu falei com vocês aqui em reunião, pessoal. Aqui na clínica tem normas e regras. Na sociedade tem normas e regras. Dentro de uma família também tem normas e regras. Só que na convivência com os familiares aí, na residência de vocês, tem normas e regras. Mas muitas vezes o dependente químico não faz isso de propósito. Por quê? Ele está doente. Então, um dos sintomas da doença é o quê? É a obsessão. A ideia fixa de obter, formas de obter a droga, a substância. Com esse sintoma, pessoal, o que ele faz? Ele começa a quebrar limites, né?
da própria família. Então a família, como ela está adoecida pela codependência, ela é codependente do dependente químico, então ela tem dificuldade de impor limites. Ela tem dificuldade de falar para o dependente químico, falar assim, olha, meu filho, hoje você tem que chegar aqui e tal horário. Depois desse horário, né, você não entra mais. Ela não consegue fazer isso. Então pessoas chegam de madrugada, né, às vezes fazem algumas coisas dentro da residência da família e a família não tem o limite de falar assim, olha, você não pode fazer isso porque ela tem dificuldade de impor limites. Limites até na relação, que a relação começa a se tornar de certa forma abusiva. Como eu disse aqui, um dos sintomas da dependência química e transfere para o codependente é qual? A perda de identidade. Então, a família aqui, ela tem, né, o familiar tem a identidade dele, só que aí quando ele está na doença, o que ele faz? Ele começa a viver a vida do dependente químico. Aí nessa jogada aí, ele acaba perdendo, né, o poder de decisão. Então não consegue mais impor limite na sua própria casa, na sua própria residência. Ou seja, filho, esposo, né, a pessoa que está adoecida ali. A família começa a ter dificuldade de impor limites. Sobre essa questão aí, pessoal, porque é importante aqui, que lá no Amor Exigente fala uma frase interessante aqui. Ó. As famílias de dependentes químicos provavelmente nunca souberam impor limites. Portanto, continuam a não saber durante o uso, durante o tratamento, se não forem tratados, continuarão assim por toda a vida. Aceitam, muitas vezes a família, quando está com esse sintoma aqui, a dificuldade de impor limite, ela aceita situações que para a maioria das pessoas normais, que não são dependentes, são absurdas. O dependente químico às vezes tem uma atitude ali na casa dele, da massa, totalmente absurda. Mas a família assim não consegue ser assertiva para a pessoa mudar aquela atitude, porque ela não consegue impor limites nas relações, né, entre ela e o dependente químico. Então, se a família realmente quer a mudança de vocês, pessoal, tem que entender que ela tem que começar a impor limites. Toda relação tem que ter limite. Tudo na nossa vida tem limite, pessoal, é equilíbrio. Se a pessoa começa a passar o limite ali que já não pode, a família tem uma hora que ela tem que posicionar. Né? Como vocês servem para o dependente químico também. O dependente químico tem que impor limites em situações que vão colocar a recuperação dele em risco. Claro, né, quando terminar o tratamento, ele tem que começar a impor limites para ele mesmo em situações que podem colocar a recuperação dele em risco. O quarto aqui, pessoal, né, esse é importante também. O quarto é o que? A dependência emocional. O dependente químico, pessoal, igual a gente fala em reunião aqui, tem uma característica aí o que? É a carência afetiva. Vários anos aí usando o uso de substância, ele acaba o quê? Ficando à margem da sua sociedade e começa a sentir aqueles sintomas de vitimismo e autopiedade. Então ele começa o quê? A achar que ninguém gosta dele. Então quando ele encontra uma pessoa que realmente gosta, a carência afetiva é transferida imediatamente para essa pessoa. Então ele se apega demais a essa pessoa. E quando a pessoa não tem um relacionamento afetivo, quem que ele vai jogar essa dependência emocional? No familiar. Então ele fica agarrado ali na família ali há vários e vários e vários anos, pessoal. Né? Então isso aí eu estou falando, não é errado você morar com a sua família. Então é errado o quê? A dependência emocional chegar num ponto de que você exige do familiar que ele fique 24 horas por dia por sua conta. Aí é dependência emocional. Mas como que, isso aí é do dependente químico, mas como que essa dependência emocional age no familiar? Da seguinte maneira. Eu coloquei aqui, perda de identidade e obsessão como observação. Por quê? Como eu falei aqui, os sintomas da doença, da dependência química, então, são 3 sintomas: físico, mental e espiritual. O sintoma físico da doença é a compulsão. O que é a compulsão? A partir do momento que deu a primeira dose, não consegue mais parar. O sintoma mental é qual? A obsessão. Obsessão é o quê? A ideia fixa na substância. O dia todo, o seu pensamento dependente químico norteia no quê? E como conseguir a substância. E o espiritual é o egocentrismo. Mas o mais importante aqui, pessoal, é esse sintoma mental que eu estou falando agora, que é a obsessão. O dependente químico é obsessivo na substância. Porém, o familiar, como se torna codependente, ele se torna obsessivo na pessoa. No ente querido, né, adoecido pela doença. Então, essa dependência emocional é tão grande que quando o dependente químico está lá na rua, ou morando com a família,
né, e ficar usando vários problemas aí. Quem sabe que a dependência química de droga ou de álcool gera conflitos familiares e problemas em todas as esferas da vida, não só da pessoa que está usando droga, mas da família. Então, quando está lá de fora, está aquele tanto de problema, né? Causando problema para a família, causando problema para si mesmo, e a família tentando ajudar e procurando de alguma forma que essa pessoa vá se tratar, procurar um tratamento, né? Porém, olha como que é a dependência emocional. Aí a pessoa sai de casa, né, e vem para o tratamento. Aí a família começa a sentir a falta da pessoa lá. Mesmo que a pessoa estava causando problema lá, ela sente saudade e falta da pessoa lá. Isso é o que, pessoal? Dependência emocional. Ela não consegue se desgarrar da pessoa. Aí muitas vezes a pessoa está aqui no tratamento, aí tudo bem, porque a família ainda está preocupada com a pessoa. E o que é isso aí, pessoal? Como eu falei, a obsessão do dependente químico é a substância. A obsessão do familiar que está com boa dependência é o que? A pessoa. Então ela 24 horas pensa na pessoa. Aí como que funciona essa perda de identidade aqui? Ela passa para viver a vida dela e vive a vida da pessoa. Aí quando a pessoa vem para o tratamento, como eu disse, está aqui num lugar tranquilo, resguardado, seguro, a família ainda fica preocupada com o familiar, porque ela se tornou dependente emocional da pessoa. Mesmo que lá de fora estivesse causando problema, quando ela vem para cá, a família ainda fica lá sentindo falta. Aí parece que sente falta dos problemas, não é dos problemas, sente falta da pessoa. Mas isso aí, pessoal, não é culpa da família. Isso acontece com o processo inconscientemente do quê? Da doença. Qual doença? Codependência. Então, pessoal, né? Eu acho que esses 4 fatores que eu coloquei aqui hoje, né? Dificuldade em dizer não, comunicação falha, dificuldade de impor limites, dependência emocional, né? São alguns padrões de comportamento aí que os familiares precisam trabalhar, né, em terapia, no grupo de amor exigente, para quando vocês chegarem lá na sua residência, após o seu tratamento, eles saberem como lidar com vocês aí, né? Então, pessoal, a reunião de hoje é mais breve, né? Acho que é importante aí do familiar entender essa mudança de comportamento, como eu sempre falo para vocês, pessoal. O tratamento ele funciona a partir do momento que você se responsabiliza, né, pelas coisas que você fez, né? Lembrando, pessoal, que ninguém que está aqui é vítima, né? Todos nós somos o quê? Frutos das nossas escolhas. Tomamos escolhas erradas no meio do caminho aí, mas estamos aqui para quê? Redirecionar essas escolhas e tomar escolhas diferentes. Lembrando que a melhor escolha é o quê, pessoal? Aceitar que eu tenho um problema. Um problema com o quê? Com substância química. A partir do momento que eu iniciei o tratamento, eu vou pegar essa palavra como chave. Aceitação de que eu possuo um problema com substância. Que eu não posso de maneira nenhuma fazer o uso de nenhuma substância que altere a minha mente e meu humor. Para isso, eu preciso só parar de usar? Parar de usar é o primeiro passo, que é quando a pessoa vem para cá, faz o acolhimento, aqui não tem droga. Qual que é o segundo passo? Trabalhar os comportamentos inadequados que te levavam ao uso e os defeitos de caráter. Assim, pessoal, vocês vão conseguir, né, ter uma boa recuperação, que é recuperação para a vida toda, né? Uma frase do programa que eu gosto muito aqui: não somos responsáveis pela nossa doença, mas somos responsáveis pela nossa recuperação. Então, cada um de vocês aí, pessoal, é o único responsável para se manter bem em sobriedade lá de fora. Vocês fazem a parte de vocês aqui, né? E quando sair lá para fora, a família também, enquanto vocês estão aqui, vão fazer a parte dela lá, que é o quê? Procurar tratamento para quê? Para codependência, para receber vocês lá de fora. E quando vocês saírem, um vai ajudar o outro. Vocês indo no grupo, trabalhando os comportamentos e junto ali criar uma harmonia familiar. Lembrando, pessoal, que o lema do amor exigente é o quê? Torná-las cada vez melhores. Tornar o que, pessoal, cada vez melhores? As relações familiares. Esse é o lema do amor exigente. Então, por isso que existe o amor exigente, pessoal. Tornar as relações familiares que se tornaram conflituosas devido ao uso e abuso de substância em relação melhores, né? Que a família possa se alimentar bem, vocês também possam ter uma nova maneira de vir de fora e dar tudo certo. Beleza, pessoal? Beleza. Mas é isso aí, obrigado.